Vamos dar uma passeadinha aqui pelos pronomes possessivos, tá? A gente comete muito erro com esses pronomes, a gente não sabe quando eu falo mi, quando eu falo mio, quando eu falo tu, quando eu falo tuyo. Lembra lá atrás quando eu falei pra vocês que o tu, quando ele é um pronome pessoal, ele vai acentuado? É por causa disso aqui, tá? Quando ele é pronome possessivo e quando ele é pronome pessoal, tá? Então, o pronome possessivo é aquele que dá posse de objetos, de coisas, né? Mi, mio. Mi, minha, mio. Se eu quero passar ele pro plural, é só adicionar o S, tá? Tu, tuyo, tuya. Lembra que nós falamos que o Y, quando ele vai no meio da palavra, é um I alargado? Então, é tuyo, tuya, tá? E também para passar ele pro plural, é só adicionar o S, tá? Outro pronome possessivo, nuestro e vuestra. Tanto masculino como feminino, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, nuestros e nuestras. Vuestros e vuestras, tá? Por exemplo, quando eu vou usar um e quando eu vou usar o outro. Se eu vou dizer, essa casa é minha, se eu vou dar minha posse no final, depois do objeto que eu estou me referindo, tá? Eu vou usar a minha. Se eu vou usar o pronome de posse antes do objeto em questão, essa é mi casa. Esta casa é minha, tá? Nas duas formas é correto. Depende de como eu vou usar, tá? Se eu for colocar pro final, é minha. Se eu for colocar no meio, é mi, tá? Sem acento, tá bom? Só com acentinho aí, normal da letra I, tá? Estos papeles son tuyos. Tá no final da frase o pronome possessivo, tá? Agora, se eu voltar ele pro meio da frase, esses são tus papeles. Aí tá a diferencinha quando a gente usa uma coisa, outra coisa, tá? Agora, o nostro, nuestra, nuestros e vuestras, eles não sofrem modificações, tá? Eles sempre vão ser igual no começo ou no final da frase, tá? Não cambia. Sempre igual, tá? Se eu colocar nuestra casa es azul ou la casa azul es nuestra, aqui o pronome possessivo, ele não muda, tá? Copiem isso aí, que isso aqui é muito importante pra gente falar bem, usar bem aí os pronomes possessivos no lugar correto, tá? Esta é acentuada. Pra gente estar falando de forma correta, tá joia? Gente, para dar uma finalizada aqui hoje, vamos falar de umas coisinhas aqui que a gente comete uns erros garrafais, né? Que é com mucho e muy, tá? Quando a gente usa mucho e quando a gente usa muy, o mucho nós vamos usar para quantidade, frequência, intensidade, tá? Eu posso usar a palavra mucho com substantivo. Tengo muchos, que? Amigos. Tengo muchos amigos. Estou falando de quantidade, tá? O mucho com pronome, tienes mucha hambre? Tienes mucha hambre? Sim, mucha. A pessoa vai responder, tá? Então aqui ele está sendo usado como um pronome. Você tem muita fome? Sim, muita, tá? Ele pode ser usado também como advérbio. Le queda muy bien este traje, verdade? Aqui eles têm o costume de fazer essa pergunta, verdade? No final das frases, né? Eles afirmam uma coisa, aí ele quer que a pessoa que está dialogando com ele confirme, tá? Le queda muy bien este traje, verdade? Sim, mucho. É uma resposta correta, tá? Já o muy, ele vai expressar sempre um grau de superlativo da palavra, ele vai agrandar isso, né? Ele vai expressar, por exemplo, qualidades da pessoa, né? Eu nunca vou dizer, hace muy frio, não,
hace mucho frio, porque eu tô falando de intensidade. Agora, se eu falar hoy es um dia muy frio. Então, eu tô dando um adjetivo de como tá o estado do dia, tá? O estado, a temperatura do dia, tá? Então, muy expressa o grau de superlativo. Mucho, quantidade, frequência e intensidade, tá? Muy, usado mais o adjetivo. Raúl es muy vago, tá? Es muy vago. Eu tô falando que ele é extremadamente vago, tá? Muy, mais o advérbio. Vivo muy lejos de ti, tá? Aqui ele é usado como um advérbio, tá? De distância. Tá dizendo que a distância que ele tá de mim é muito longe, tá? Vivo muy lejos de ti. Muy, mais o particípio. Me gusta la carne muy hecha. Que nós falamos bem passada, né? Tá? Então, anotem aí para vocês aprender a diferença de quando a gente usa mucho, de quando a gente usa muy. Esse é um tema, assim, bastante amplo também, né? Que a gente pode fazer uns exercícios. Todo aquele que quiser que eu mande exercícios, que eu mande escritos que eu tenho aí no caderno, é só me falar, tá? Que eu mando pelo zap, tá joia? Então, essa aqui é a diferença de mucho e muy, e nós cometemos erros garrafais aqui na hora de usar isso aí, tá? Vamos continuar. Então, vamos usar aqui, tá? Vamos fazer uma guerrinha aqui do muy e o mucho, tá? Se eu faço uma frase, por exemplo, comer tan 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 dulces no es tan 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 bueno para tu salud. Então, se eu entendo que o mucho, ele é quantidade, aqui eu vou ter que botar mucho, né? Como aqui tá no plural, é muchos, tá? Comer muchos dulces no es mucho bueno. Bueno tá falando de qualidade, né? Então é muy bueno. Comer muchos dulces no es muy bueno para tu salud, tá? Agora aqui, que eu tô falando de um estado com o qual eu me encontro, ó. Estoy mucho contenta con mis amigos. Estoy muy contenta con mis amigos, tá? Ricardo tiene muy planes. No, él tiene cantidad de planes. Entonces, ele tiene muchos. Sempre que aqui tá no plural, plural, tá? Ana es mucho ordenada. Fica até feio, né? Então, Ana es muy ordenada. Eu tô falando de uma qualidade que ela tem, tá? Quando eu falar de qualidade e um estado no qual a pessoa se encontra ou me encontro, nós vamos usar muy. Quando eu falar de quantidade, frequência, intensidade, vamos usar mucho, tá? Aí, valeu. Por hoje é só. Vou estar subindo o vídeo aí pra vocês, tá? Deus abençoe.